Grandes homens de Deus não são formados em momentos fáceis da vida, mas nos altares onde a fé é provada, a obediência é exigida e a confiança em Deus precisa permanecer quando tudo parece impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos, paz do Senhor. Programa Palavras da Verdade aqui pelo canal Palavras da Verdade com Alex Kepler. Muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Hoje nós continuaremos estudando a Palavra de Deus nesta série que estamos trazendo aqui, baseada no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2026 da classe de adultos, onde traz o tema Homens dos quais o mundo não era digno. Chegamos ao estudo de número 7 e estudaremos aqui sobre uma prova de fé, a entrega de Isaac. Fique conosco, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Para comentar o tema conosco hoje, mais uma vez, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, muito bem-vindo, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos nesse novo estudo, um estudo muito importante da Palavra do Senhor. Queremos lembrar você que se você ainda não se inscreveu no canal, você que está nos acompanhando aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O tema de hoje, então, uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo está em Gênesis capítulo 22, versículo 12, que nos diz assim: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Texto base da lição de hoje em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 11, onde nós estaremos aqui então estudando esse contexto da caminhada do patriarca Abraão, onde Deus pede para que ele entregue o seu único filho. É o que nós vamos entender aqui no estudo de hoje, irmão Jair, um estudo maravilhoso, onde nós temos diante de nós uma das lições que mostra o ápice desta fé, desta confiança, desse relacionamento de Deus com Abraão com Deus, onde o cenário aqui, irmão Jair, é um cenário de fato muito impressionante, porque está diante de nós um homem que teve tantas experiências com Deus, mas nenhuma delas está tão exigindo um nível extremo de confiança e de fé como ao que nós veremos aqui. Um tema maravilhoso que nós podemos comentar, irmão Jair. E um momento esperado por Abraão, ele esperou por essa promessa, 25 anos, por esse filho, e ele é pai aos 100 anos, e agora, depois o filho já passou da infância, já é um jovenzinho, e agora Deus requer de Abraão que ele venha entregar o seu filho em holocausto, em sacrifício, e Abraão vai atender de uma forma inquestionável a esse mandamento, essa ordem que Deus dá a ele. Então nós vamos aprender, ver esse clímax, ver esse momento de maior prova na vida de Abraão e como ele foi fiel nesse momento tão expressivo na história de Abraão. Muito bem, meus irmãos, vamos então, irmão Jair, ao tópico primeiro, para a gente entender sobre esta profunda experiência. Nós vamos, de Abraão, nós vamos precisar entender algo muito importante, que é sobre a aprovação de Deus, que é o tópico 1 da nossa lição, onde Abraão tem a sua fé provada. E a gente vai perceber que Deus nunca prova o homem porque desconhece o coração dele, como se Deus tivesse um problema, uma ausência de um conhecimento e precisasse conhecer. Não, Deus prova, na verdade, para revelar o coração do homem para o próprio homem. Eu vejo também que Deus, nesse episódio, ele está provando Abraão para ficar para nós como uma ilustração. Deus vai usar porque Deus conhecia já o coração de Abraão em outras oportunidades. Abraão já provou que ele já tinha amadurecido em seu caráter, na sua fé, mas agora Deus quer deixar para nós um exemplo de fé, um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega, um exemplo de renúncia, um exemplo de obediência, e vai usar exatamente essa história de Abraão, e Deus então vai proporcionar uma prova direcionada por Deus na vida de Abraão para que essa história fique ilustrada nas Escrituras, para que seja um exemplo para nós. E nós também somos provados, mas muitas vezes as nossas provas, elas não são direcionadas por Deus, elas são permitidas por Deus. Porque nós estamos trilhando um caminho, Deus permite para que nós possamos ser provados exatamente para descortinar a intenção do nosso coração. Não para Deus ver, porque Deus conhece a intenção do coração de cada um, mas para nós mesmos entendermos aonde que está a minha fé,
A minha fé está em Deus, a minha fé está verdadeiramente em Deus, ou ela é uma fé superficial, uma fé que está alicerçada não em Deus, mas sim no homem ou em alguma outra coisa que não seja Deus. Então, para revelar para nós aonde que está a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé, nos dá uma maturidade espiritual. Deus permite muitas vezes a prova em nossa vida. E sobre a prova de Abraão, irmão Jair, no tópico 1, então, Abraão tem sua fé provada, e vamos ver que Deus vai mandar, num primeiro momento dessa prova, Abraão sacrificar o seu filho. Logo, o seu filho que era um milagre de Deus, porque biologicamente a gente já tinha entendido, já estudamos em programas anteriores, que era impossível, tendo em vista da questão da infertilidade de Sara, da idade avançada deles. E o fato é que aqui Deus vai fazer com que Abraão entregue esse milagre de volta para Deus. O que a gente pode comentar sobre essa prova? Nós vamos ver, em primeiro lugar, que Abraão, Deus vai mandar Abraão. O que Deus vai mandar ele fazer? Vai dizer para ele, olha, você pega o teu filho, o filho que tu amas, né? Vai dizer aqui, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, aqui amas, e sobe e vai-te ao monte Moriá. E oferece-o em holocausto no monte que eu te direi. Então, essa ordem de Deus é uma ordem impressionante, porque para nós vemos que Abraão esperou 25 anos, né, para ser pai do filho da promessa. Sara esperou também esse momento. Sara agora teve 90 anos e teve esse filho com 90 anos e teve a alegria de estar com aquela criança, de participar dos primeiros momentos, que uma criança traz bastante alegria dentro de um lar, da vida, principalmente de pessoas idosas aqui, como Abraão e como Sara. Depois, na adolescência, eles sonhavam a vida de Isaac, sonhavam que Isaac desejavam ele ser próspero, ser feliz, ele também que Isaac deveria se casar. Eles projetaram, enfim, os pais projetaram na mente deles um futuro para aquela criança. E agora Deus chama Abraão para que ele viesse, então, sacrificar esse filho. Determinou a Abraão para que ele fosse até o monte mostrado e para sacrificar esse único filho, aquele filho em quem Abraão ama. E nós vemos nesse episódio que Abraão guarda isso no coração. Ele não vai questionar Deus, ele não vai pedir um aconselhamento para Sara, ele não fala, Sara, Deus falou comigo tal coisa, até para proteger Sara, para guardar Sara, ele preferiu não dar preocupação para ela, e ele sai de madrugada com o menino e leva junto os servos. Ele não vai dizer, nós vamos ir em tal lugar fazer tal coisa, não fala para ele, diz para Isaac também, menino, acorda, vamos partir com o pai. É isso que ele faz. A ordem que Deus dá para Abraão, ele não discute essa ordem, ele vai encaminhar para obedecer. E na obediência nós vamos ver que Abraão, ele vai cumprir, a Bíblia descreve isso nos versículos aqui seguintes, versículo 3, ele vai dizer assim que se levantou Abraão de madrugada, preparou ali o jumento, tomou os 2 servos, pegou Isaac, seu filho, preparou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus disse que era para ele ir. Então, em tudo isso, nós vemos a atitude de Abraão diante daquela ordem de Deus que não foi discutida, não foi questionada, não foi perguntado por quê, Abraão simplesmente obedeceu em atitude. E isso vai expressar uma das características da maturidade de Abraão. E uma outra característica que a gente vê também aqui, irmão Alex, é a confiança e a fé que Abraão demonstrou. Talvez ele deixou lá com Sara, algum servo diz, quando Sara acordar e perguntar onde é que nós fomos, diz que a gente vai voltar, eu e o menino, nós vamos voltar, nós vamos ir adorar a Deus e nós vamos retornar para cá. A mesma coisa, Abraão fala em Gênesis 22:5, ele fala para os servos, vocês fiquem aqui, no pé do monte, que eu e o menino, eu e Isaac, vamos subir o monte, nós vamos adorar e nós retornaremos para vocês. Isso demonstra a fé de Abraão, a certeza de que Deus proveria alguma coisa, ou ia ressuscitar ali, se Isaac chegasse a ser sacrificado de fato, Deus teria poder de ressuscitar a Isaac e eles de fato retornariam para junto dos servos. Então, uma característica que a gente vê também em Abraão, uma atitude, além dessa ordem que Deus deu, a gente vê ele obedecendo a ordem e a gente vê a fé e a confiança. E na sequência a gente vai ver também que Abraão, ele renuncia o seu filho e abre mão daquele, e demonstra um amor a Deus, um amor que é acima de todas as coisas, inclusive do filho dele.
demonstra, e a fé, a verdadeira fé, ela vai trazer isso, vai trazer uma demonstração de obediência, uma demonstração do amor que temos por Deus. E o exemplo de Abraão, que ele não é perfeito. Ele não é perfeito. A história que está descrita na Bíblia conta os erros que ele cometeu. Ele comete, o primeiro erro que a Bíblia descreve, pelo menos 2 erros aqui grandes, é descrito que ele mente para Faraó, dizendo que Sara não é sua esposa, para Abraão não morrer, naquele episódio que ele desce ao Egito, com a sua família. Depois ele vai concordar com Sara em ajudar a Deus e ter um filho com Agar. Vai ter um filho, vai ter Ismael ali com a serva egípcia. Então aí nós vemos que Abraão, sim, ele cometeu erros, mas ele é um homem de extrema fé, inabalável, inquestionável em Deus. A palavra descreve que Abraão é submetido a provas. E essa prova agora que ele vai passar por a entrega de Isaac em sacrifício, ela é o clímax. Mas Abraão já teve uma experiência anterior, no capítulo 21, em que trata do nascimento de Isaac e mostra que chega um momento em que aquele filho de Abraão com Agar, ele vai trazer problemas, vai zombar de Isaac, já o filho já com 14 anos, Ismael com 14 anos, Isaac ali com recém-nascido, ou já com 5 anos, quando ele está sendo desmamado, Isaac está sendo desmamado, é feito ali uma festa, uma confraternização, né? É feito um momento, um banquete, e Sara se incomoda com aquilo e diz, olha, despede Agar e esse menino que ele não tem lugar na herança aqui juntamente com Isaac. E Abraão fica muito triste, porque o episódio ali mostra um nascimento de um filho e ele sendo colocado agora, um outro filho, sendo o primeiro filho, o filho Ismael, sendo mandado embora. E Deus diz para Abraão, olha, cumpra integralmente aquilo que Sara, tua mulher, está dizendo. E Abraão vai, a partir do momento em que Deus fala com Abraão, ele não questiona, né, irmão Alex? Ele não vai ficar perguntando por que isso, mas como meu filho primogênito, como é que eu vou largar assim? E Deus diz para ele, dele farei uma grande nação também. Então Deus se compromete em abençoar a Ismael, e Abraão então ele tem esse antagonismo de sentimentos. A alegria de um filho, o Isaac, mas também a tristeza de ter que mandar Ismael embora. Mas ele prefere, mesmo assim, confiar no Senhor, acreditar no Senhor, estabelecer ali a sua fé no Senhor. E agora vem o episódio do clímax da provação da vida de Abraão, e o resultado disso vai ser a confirmação da promessa de Deus na vida de Abraão. Então, um assunto importantíssimo. Irmão Jair, o que me chama a atenção, inclusive foi o texto áureo que lemos, quando Deus, no capítulo 22, versículo 2, chama Abraão e diz assim, toma agora o teu filho, vírgula, o teu único filho. Aí dá o nome do filho, é Isaac. E aí ele vai elevando ainda mais e diz, a quem amas. Isso é muito maravilhoso porque mostra o peso daquilo que Deus estava pedindo. Parece que a cada fala de Deus estava atingindo mais profundamente o coração de Abraão. E o interessante é que a gente estudando o livro de Gênesis é o livro dos princípios, e a palavra amor é a primeira vez que aparece na Bíblia, é aqui. E aí, as coincidências divinas, o fato é que o amor, quando surge na Bíblia, surge num ambiente de sacrifício. Vai mostrar o maior amor revelado, que é o amor de Deus, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ou seja, sacrifício. E então, nesse contexto aqui, está o amor de Abraão pelo seu filho sendo trabalhado, sendo atingido por Deus. E aí a gente entende que ele não é um menino, ele não é uma criança, um jovem, um adolescente, enfim, mas ele é um filho amado. E aí isso mostra o quão profundo foi esse ato de obediência de Abraão, porque, como o irmão Jair mencionou, Abraão, ele obedeceu a Deus, e isso é uma característica que leva nós a refletirmos essa maturidade que Abraão tinha, né? Porque mesmo diante daquilo que Deus estava pedindo a Abraão, que era, Deus havia dado um milagre para ele, do seu filho, mostrado que Deus queria ser exaltado na sua história, porque enquanto Deus costumeiramente chama homens e trabalha através da sua incapacidade para revelar e glorificar o nome dele.
E na incapacidade de Abraão e Sara, Deus traz o milagre. E agora Deus pede o milagre de volta. E já dissemos em programas anteriores que Abraão nunca teve dificuldade de obedecer a Deus. Nunca teve essa dificuldade. Deus chamou ele para sair da sua terra. Ele saiu. Ele agora está aqui obedecendo. Deus, ele sempre teve essa disposição de obedecer porque havia nele um sentimento de lealdade ao seu Senhor. E aí, por isso que a gente vai perceber que esse homem, embora, como o irmão Jair mencionou, que não era perfeito, ele tinha mentido, ele teve medo, ele tentou antecipar a promessa de Deus na sua impaciência quando ele toma Agar como mulher. E ele teve essas oscilações, desce para o Egito, enfim, teve medo de morrer lá no Egito, mas mesmo assim foi chamado de amigo de Deus. E aí mostra algo tão tremendo, irmão Jair, que Deus nunca busca perfeição no ser humano. Tem gente que às vezes não quer servir a Deus porque ele não é perfeito. E Deus não está buscando perfeição, mas está buscando pessoas, homens, mulheres que se rendam a Deus. E Abraão sempre foi esse homem de se render a Deus. A gente vê isso pelos altares que ele construía. E aqui o ápice de todos os altares que ele vai construir, que é se render a Deus, entregando aquilo que era mais precioso dele. Deus quer um comprometimento, né? A perfeição de Abraão está voltado a isso, ao comprometimento que ele tinha com Deus. E talvez ali, eu entendo ali, irmão Alex, no versículo 2, versículo 2, toma teu filho, teu único filho. E Deus dá o nome, Isaac. Por quê? Porque lá no começo, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa de que vai ser uma grande nação. A semente de Abraão, a descendência de Abraão vai ser uma grande nação. E ele fala também ao decorrer dessa revelação das promessas, na medida que Deus vai reforçando as promessas e vai trazendo novas revelações, ele vai mostrando que Sara também será mãe de nações. E agora, Deus trata aqui Isaac como único filho, mas Deus está tratando do concerto, daquele concerto, daquele pacto que ele fez com Abraão. E Isaac é o filho da promessa, do qual vai vir toda uma geração, e nós vamos ver como resultado desse pacto de Deus é que todas as pessoas são alcançadas por essas bênçãos que vêm através de Jesus Cristo, que Jesus, ele é um descendente de Abraão. É interessante também, irmão Jair, que a Bíblia, ela apresenta por toda a Bíblia apresenta o plano de Deus com relação à salvação da humanidade, e esse contexto aqui também é revelador, porque tanto a entrega de Abraão quanto a obediência de Isaac remete ao que Deus faria através de Cristo. Então a gente vê aqui também nesse episódio que é o evangelho da salvação sendo ilustrado ali. O irmão falou lá no princípio sobre a ilustração. Aqui também se ilustra muito esse aspecto daquilo que aponta para Cristo, o sacrifício de Cristo, a obediência de Cristo, a entrega do Pai pelo seu Filho, o substituto que surge ali na entrega. Tudo isso revela aquilo que Jesus faria através de nós. E aí a gente vê que nesse contexto ali, a gente vai ver que o Cordeiro vai aparecer. Sempre Deus teve o conhecimento de como gerar salvação para os homens. E esse contexto do sacrifício ou seja, dessa entrega de Abraão, essa disposição de Abraão de sacrificar o seu filho, vai revelar essa profundidade de obediência, essa maturidade dele, essa confiança absoluta nele, mas acima de tudo revela Cristo. Porque assim a Bíblia é sagrada, né, meu jeito? Ela revela Cristo desde Gênesis a Apocalipse. E aqui, nesse contexto, a gente vê claramente apontando para Jesus e o seu sacrifício perfeito. Então, no tópico 1, nós vimos então sobre essa prova. Abraão tem a sua fé provada, onde Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Vimos ele obedece sem questionamento. E vimos ali que, apesar da sua imperfeição, ele não era um homem perfeito, essa rendição dele foi o que demonstrou o quão ele era agradável a Deus, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Ele decide então fazer essa entrega. Nós vemos que ele vai subir para as terras de Moriá, e ali ele vai então, irmão Jair, obedecer, caminhando de forma difícil, porque não foi fácil para Abraão, mas nós vimos ali, vamos ver no tópico 2, irmão Jair, sobre a promessa confirmada, onde Abraão não nega a Deus o seu único filho. O que nós podemos comentar sobre isso? Nós ainda mantendo o foco em Abraão, a gente vai ver que, além de ele obedecer a Deus e demonstrar uma fé inabalável, inquestionável, ele vai fazer ali uma renúncia do seu filho, o filho único, o filho amado, o filho esperado por 25 anos,
ele esperando aquele filho, o filho da sua velhice. Abraão, quando teve Isaac, ele já estava com 100 anos. E agora, a gente computando o tempo ali, esse jovem agora, Isaac já não é mais uma criança, porque nós vemos que Abraão conversa com ele, Isaac vai dizer para Abraão, vai falar assim, eis aqui o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro? Está mostrando que eles já estão caminhando em direção ao Monte Moriá, e Abraão coloca sobre as costas de Isaac aquele feixe de lenha, e uma criança não carrega peso. E Abraão já está idoso, e Abraão com certeza coloca sobre as costas de Isaac para ele carregar aquela lenha. Mas está levando a lenha, Isaac fica curioso. Pai, a gente está aqui com a lenha, a gente está aqui com fogo, mas e cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E nós vemos que Isaac, ele acredita nisso, ele tem a fé dele colocada nisso. Mas o que agrada ao coração de Deus é essa prontidão de Abraão de obedecer e levar ali, cumprir cada etapa. Ele vai subir ao monte, ele vai preparar o altar, e mesmo sabendo que Isaac ali era o filho da promessa, o único filho da promessa. E nós vemos que essa renúncia de Abraão, ela é baseada na sua fé, uma fé inabalável. Ele crê tanto nisso, irmão Alex, que ele diz que poderia até mesmo, Deus teria poder de ressuscitar. Isso está lá em Hebreus, no capítulo de número 11, e versículo de número 18, aqui diz assim, porque Deus ofereceu Isaac quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso, o escritor de Hebreus explicando esse episódio, dizendo que para Abraão, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E que isso foi colocado como figura. O que significa isso? Que não chegou a ser consumado o ato. Isaac não chegou a ser morto, mas a intenção, Deus viu a intenção e viu na fé de Abraão que Abraão tinha fé suficiente para ver Isaac ressuscitado e ser colocado como figura de Jesus Cristo. De Jesus, que morreu e que ressuscitou. Isso é uma figura, por isso que o escritor está falando de figura, está se referindo lá o que já havia acontecido. Então, Deus vê essa obediência de Abraão, depois que ele constrói o altar de sacrifício. Então, Abraão, ele constrói o altar de sacrifício, ele coloca ali sobre o altar a sua lenha, ele vai arrumar a lenha, ele coloca Isaac sobre essa lenha e levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, para imolar o filho. Deus aceita esse gesto. Deus aceita esse gesto como tendo cumprido o que Deus havia determinado. Só que Deus interrompe, né? Ele diz, olha, não faça tal coisa, não faça mal sobre o menino. Não é a intenção Deus recebeu, mas Deus não deixou essa criança ser sacrificada. Por que Deus utiliza esse tipo de prova? Porque o contexto em que Abraão estava inserido anteriormente, que foi tirado ali, desde aquela época, as pessoas já apresentavam sacrifício humano, e na Bíblia Deus vai ser enfático, em Números do capítulo 20, ele vai dizer que não aceita sacrifício humano em hipótese alguma. Então Deus fez isso para provar, para ver se Abraão tinha sido liberto daquilo. Liberto, e Abraão mostrou aqui que ele foi liberto, que ele estava fazendo, crendo em Deus, que Deus poderia ter o poder, teria o poder de se precisasse, ressuscitava o seu filho ali. E com isso Deus, ele confirma a promessa. A promessa, o concerto que tinha feito lá com Abraão, no capítulo 12, a partir do versículo 1, agora Deus vai confirmar efetivamente com Abraão. E tanto que essa promessa é confirmada e ela é já cumprida, que Deus, ele cumpre, porque nós vemos hoje, o povo judeu, ele teve origem em Abraão. Ele teve, porque nele se cumpriu, no povo judeu se cumpriu a promessa de que Abraão seria pai de nações. E que Jesus era descendente de Abraão, e nele, em Jesus Cristo, todos são agraciados pela salvação. Porque Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de agora, nessa renovação, ou nessa confirmação de promessa, ele vai dizendo, na tua semente, Abraão, na tua semente. Ou seja, Abraão, pode ser que, com certeza, Abraão não viu toda essa promessa ser cumprida, mas Deus diz, na tua semente, a partir de Isaac, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos que dessa descendência, por que é importante e é necessário que Jesus Cristo seja da descendência de Abraão?
porque a palavra vai dizer que para Jesus era importante e era necessário que se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e ser como sumo sacerdote, fiel sumo sacerdote do povo judeu, e para fazer expiação de todo o pecado do povo, interceder e socorrer a todos os que são provados. Então, nós vemos Abraão cumprindo, obedecendo, renunciando ao seu filho, entregando o seu filho, e Deus confirmando a promessa. E a promessa nós vemos hoje ela cumprida. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, então estudando nesse tópico terceiro, melhor, no tópico segundo, a promessa confirmada, ou seja, Abraão então vai a Moriá e lá ele vai fazer aquilo que o Senhor havia pedido para ele. E, como já falamos, aquilo que Deus estava pedindo não era apenas um filho amado, mas Isaac representava a continuidade, irmão Jair, da promessa de Deus. Representava a esperança da descendência de Abraão e também o cumprimento visível daquilo que Deus havia falado, que faria dele uma grande nação. Então, quando nós olhamos esse mover de Abraão aqui para obedecer a Deus, humanamente olhando, à medida que ele entregasse Isaac, parecia que tudo que Deus havia começado a fazer na vida dele, anunciado para ele, seria destruído. Irmão Alex, a gente vê assim que as pessoas gostam de materializar a fé, né? Com um objeto, com alguma coisa, materializar a fé. E Deus também gosta da materialização da fé. Mas e como é que é essa materialização da fé? Nós vemos aqui o exemplo, é pela obediência. Tanto que aqui no versículo 18 vai dizer assim, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus confirmando a bênção, confirmando a promessa, mas Deus vai acrescentar, porquanto obedeceste a minha voz. Então, como é que Abraão materializou? Ele pegou a lenha, ele pegou o menino, ele pegou os servos, ele foi até o local, ele materializou a fé obedecendo, agindo. Exatamente. E isso é interessante porque o que Deus pede para ele aqui, irmão Jair, é exatamente aquilo que ele havia prometido. E isso é interessante que, às vezes, Deus não vai apenas tocar naquilo que nós possuímos, mas às vezes vai tocar naquilo que lá no nosso íntimo é a nossa segurança, é a nossa confiança. Aliás, Isaac representava isso, representava a promessa. Ele não era só um garoto, não era só um jovem, adolescente, ele era a centralidade da vida de Abraão naquele momento. A gente tem a impressão assim que a gente tira isso, né, desse contexto e vê que Isaac era o melhor que Abraão possuía. Ele era um homem riquíssimo, ele tinha amor pela sua esposa. Né, por Sara, mas Isaac era o top team de Abraão, era o melhor de Abraão. Então, Abraão, renunciou ao seu melhor. Então a gente percebe, irmão Jair, que Isaac era o centro da vida de Abraão naquele momento. E aí a gente vê um princípio revelado que quando Deus relaciona-se conosco, nós comentávamos antes do programa iniciar, é que Deus não apenas ele exige de nós prioridade, mas ele exige centralidade, né? Porque existem muitas pessoas que às vezes vivem em torno de Deus, né? Mas baseando-se naquilo que eles desejam, às vezes em busca de uma bênção, em busca de uma vitória, mas aqui nós vemos que Abraão precisava viver o seu relacionamento com Deus, mas Deus no centro, né? Muitas vezes as pessoas querem um Deus que acrescente as bênçãos na sua vida, mas o Deus de Abraão não exige apenas uma parte, mas ela exige o todo. Ele quer o altar inteiro para ele, né? E o grande teste aqui foi Isaac, que era o amado de Abraão, ele era o grande presente de Abraão. E aí a gente vê aqui que Deus, às vezes, quer nos corrigir de que muitas vezes nós tomamos as promessas de Deus e substituímos elas em relação à presença de Deus. Ou seja, substituímos a presença de Deus por causa das promessas. Às vezes alguém tem uma promessa de um ministério de pregação, por exemplo, e a vida dessa pessoa daqui a pouco pode se tornar viver em torno daquele ministério, daquela promessa, e a presença de Deus fica de lado. Às vezes Deus deu a bênção, uma promessa cumprida na família de alguém,
E daqui a pouco essa promessa se torna o centro. E aí Deus mostra para nós, através dessa história, que a gente pode extrair de lição, é esse perigo que existe entre a gente colocar as bênçãos de Deus no lugar de Deus, as promessas de Deus no lugar de Deus. Deus não quer apenas que tenhamos Ele como nossa prioridade, mas Ele quer a centralidade do nosso relacionamento com Ele. A gente vê também na questão de Abraão, a lealdade que ele tem para com Deus. E lealdade tem a ver com comprometimento. Então, Abraão estava completamente, nesse momento, completamente comprometido com Deus. Tudo que Deus mandou fazer, ele fez. Ele obedeceu sempre, né, irmão Alex? Ele nunca, quando Deus falou, ele não discutiu, ele foi e cumpriu. E cumpriu, mesmo parecendo assim uma coisa difícil, ele foi e cumpriu, como agora, o filho dele, entregar o filho dele. E Deus mandou ele, no momento que ele levantou o cutelo, para, não faça mal ao menino. E me traz à memória, irmão Alex, um episódio na minha época de militar, quando eu era sargento, ainda bem novinho ali, meus 22 anos, 21, 22 anos, e eu tinha um soldado que era muito leal a mim, eu mandava, ele cumpria. Eu dizia, mas não pode, esse menino tá me zoando, só pode ser zoeiro. E nós tínhamos assim, na frente de um, eu vou dizer parque de obuses, que era para entender que era ali o lugar que ficavam os canhões armazenados, e nós ficava treinando ali. E tinha um barranco de grama, assim, dava uns 15 metros de lomba, mas uma lomba bem íngreme. E daí, lá embaixo tinha tipo uma cisterna de água. E eu disse para aquele soldado, tu vai fazer daqui agora, tu vai sair daqui, vai descer essa lomba e vai se jogar dentro daquele poço lá. E o soldado saiu desesperado para cumprir aquilo que eu disse para ele fazer. E eu consegui pegar ele pelo pé. Dispara, homem. Não, o senhor mandou, vou fazer. Eu disse, não é para fazer, a ordem absurda não se cumpre. Né? Então, assim, eu ali, me lembra muito isso, porque ele ia fazer. Ele ia cometer, de tanta lealdade que ele tinha para comigo, como autoridade para ele, né? Ele era soldado, eu sargento, comandava ele. Ele foi para cumprir essa questão, assim, que para mim foi um absurdo, eu ensinando ele que a ordem absurda não se cumpre. Mas aqui, Abraão, trazendo para Abraão mostra a lealdade e a confiança de que Deus tinha poder, inclusive, de ressuscitar a Isaac se fosse necessário, porque ele retornaria. Ele retornaria juntamente com os servos. Que história maravilhosa. Interessante. Nós vamos então para o tópico 3, irmão Jair, onde Abraão ofereceu o seu único filho, e vamos ver aqui um ponto importante que é sobre a obediência de Isaac, né? Então nós vamos ver sobre o momento em que Abraão levanta o cutelo, ele tem ali a sua fé provada, e o texto vai mostrar para nós como essa experiência de Abraão ela é importante, significativa para nós. Mas o que destaca-se aqui, irmão Jair, é essa fidelidade, essa obediência de Isaac, porque Isaac aqui não era um ponto passivo da narrativa bíblica, mas também toma uma proporção teológica muito profunda, até porque, como já mencionei, esse contexto aqui é uma espécie de uma ilustração também do plano redentor de Deus, do evangelho de Cristo, né, que é a obediência do Senhor Jesus, enfim. Mas esse contexto mostra algo que parece impressionante ao nós olharmos, que é essa obediência decidida, sem questionamentos, de Isaac, que a única coisa que ele pergunta é sobre o cordeiro, e dita a frase do seu pai, quando ele diz que o cordeiro Deus proverá, portanto, ele simplesmente aceita. E é interessante a fala do irmão sobre ordem absurda não se cumpre. Isaac aqui vai se submeter toda a coordenação do sacrifício, do altar, para o seu pai. Então nós precisamos mentalizar e ver esse contexto. Abraão, imagina você a cena. Abraão, um homem idoso, já com mais de 100 anos, talvez quase 120 anos por aí. Isaac, um jovem forte, um jovem com todo vigor, que a gente vê que Abraão pega e coloca sobre ele a lenha e diz, olha, vai conduzindo a lenha enquanto nós subimos esse monte aí. Aí Abraão prepara o altar, coloca Isaac em cima daquela lenha, amarra as mãos de Isaac. Agora tu imagina tu numa situação dessa, tu pega e sai correndo. Diz, o que vai fazer comigo? Né? Mas o que Isaac ele demonstra? O foco agora em Isaac, a gente demonstra que ele está sendo obediente também, ele está acreditando na fé, acreditando com fé naquilo que Abraão falou. Abraão disse, ele entende que é a voz de Deus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E mesmo que se fosse necessário Isaac, ele estava ali disposto a morrer. Ele estava disposto a ser ali sacrificado mesmo. Então a gente vê que ele é um filho obediente e como ele vai ser confirmado o concerto de Deus, que Deus diz, olha, na tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a semente de Abraão
é Isaac, esse concerto vai sendo renovado. Nós vemos que Isaac, ele sabia onde ele estava, ele sabia o que estava para acontecer. O pai mandou ele subir ali no altar, amarrou as mãos. Ele poderia muito bem ter reagido, ter saído dali, sendo forte, mas ele também era, assim como um jovem de força, de vigor, ele também era um jovem de fé. Ele acreditou nas promessas de Deus e acreditou naquilo que o pai falou. Deus proverá para si um cordeiro do holocausto, meu filho. Ele creu, acreditou e se submeteu a isso. Então nós vemos aí o valor de Isaac. E Isaac, ele é sim uma figura de Jesus Cristo. E entre várias características que a gente pode citar, irmão Alex, é que naquele lugar em que que Abraão constrói aquele altar, Abraão não sabia que ali um dia seria feito o templo de Salomão. Naquele lugar, exatamente naquele lugar, o lugar santíssimo, naquele lugar é o centro da adoração em Israel, ainda, né, se pretende ali reconstruir o templo. Um lugar tão importante. E também nós vemos, assim como Isaac, ele pega aquele fecho de lenha e coloca sobre seus ombros e sobe o Monte Moriá. Do lado do Monte Moriá está ali o Gólgota. Há alguns anos adiante, Jesus Cristo, ele subiria aquele monte, o Monte Gólgota, agora em direção, levando o quê? Levando a sua cruz, a cruz de madeira. Levando uma cruz aonde ele seria ali apresentado como o ofertante e também o sacrifício. Mas nós, só para deixar claro para o nosso ouvinte, como é que foi o desfecho ali desse sacrifício, Isaac não foi sacrificado, ele foi tirado ali daquele altar e Deus, a palavra coloca que Deus proveu ali um cordeiro que estava preso, apareceu preso entre os arbustos ali, e aquele cordeiro em substituição a Isaac, ele foi sacrificado. Isaac e Abraão, eles cumpriram aquilo que eles prometeram aos seus servos. Nós vamos lá, adoraremos e retornamos. Então Abraão retorna para os servos, retorna para a sua vida com seu filho Isaac e continua na sua jornada de fé. Bem, você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, que coisa maravilhosa ver esse contexto aqui, ver não somente a obediência de Abraão, que é maravilhoso, que a fé dele é de forma admirável, mas também essa submissão de Isaac também, ela toma uma proporção gigante dentro dessa narrativa bíblica, mostrando algo muito profundo e sendo um tipo daquilo que Deus o Pai e o Filho fariam no processo da redenção. Agora, uma das coisas que a gente às vezes observa, irmão Jair, e que se torna algo comum na vida das pessoas é que as pessoas conseguem obedecer só quando entendem. E aí a gente vê aqui que Deus não explicou completamente nada para Abraão desde a sua saída de Ur dos Caldeus. E agora, nesse pedido também, no final vai se revelar que Deus não queria o sangue de Isaac, Deus queria o coração de Abraão. E Deus não revelou tudo para Abraão. No final vai se confirmar então que Deus queria esse aprofundamento do relacionamento dele com Abraão e que Abraão não tivesse nada, absolutamente nada entre eles. Mas Deus não explicou, e aí muitas pessoas conseguem só obedecer aquilo que entendem. E Deus normalmente não nos diz todo o caminho, né? Nós estudamos lá no princípio, na jornada de Abraão, que Deus não deu para ele o GPS do que seria, de como seria, de onde seria, mas ele precisava confiar em Deus. Mas, irmão Jair, depois dessa experiência que Abraão tem no Monte Moriá, a Bíblia vai mostrar também algo que é muito importante, que é acerca do momento também doloroso, também difícil, também dramático para Abraão, porque esse processo todo foi dolorido. A narrativa ela não expressa as emoções de Abraão, não manifesta absolutamente nenhum questionamento, mas o coração dele não estava numa circunstância fácil. Só que vencida essa trajetória, sido aprovado por Deus, porque o interessante é que o Senhor Deus disse para ele, quando ele disse que tu não me negastes o teu filho, e aí reafirma a promessa para ele, que é algo tão maravilhoso, mas aí vem um momento doloroso na sua caminhada, que foi a perda da sua mulher, e o contexto aqui do que ele pratica, do que ele faz, demonstra o quão Sara significava para ele e o amor dele por ela. Nós vamos ver que Abraão ele honra a Sara até a morte, até o sepultamento. E dentro dessa jornada de fé de Abraão, nós vamos ver o episódio, então, da narrativa da morte, então, de Sara. E a Bíblia, ela traz, importante
a narrativa sobre Sara porque ela é a mãe de nações. Ela é a matriarca, juntamente com Abraão, que é o patriarca do povo judeu, de onde viria veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois de tantas provas na vida, Abraão vê agora a sua esposa, Sara, partir para a eternidade. A Bíblia descreve que Sara morre com 127 anos. E isso é importante porque é a única mulher na história bíblica que tem a idade revelada na sua morte. E isso mostra a relevância para a história do povo judeu. Esse episódio também. Abraão, ele lamenta, ele chora por ela e ele vai então providenciar um local para o sepultamento de Sara. Ele vai e fala com os filhos da terra ali, que são os filhos de Eté, e pede uma possessão para sepultar a sua esposa. Eles prometem ali, querem doar para ele um lugar próximo ali deles, mas Abraão, humildemente, e ele vai pedir para eles, ele vai agradecer essa oferta, e ele se humilha até perante eles, a Bíblia fala que ele se inclina perante os filhos de Eté, e faz um outro pedido. Ele tinha preferência por um local para sepultar Sara, sepultar sua esposa, que era a caverna de Macpela, e Abraão, então, ele oferece, ele compra aquela terra pelo devido preço, e assim, Abraão honra a sua esposa até na morte. O interessante, irmão Jair, é que de todas as mulheres da Bíblia Sagrada que são registradas, Sara é a única que tem a sua idade da sua morte revelada, mostrando a importância dela, como nós já estudamos, no plano geral de Deus, da redenção. E isso é importante, que mostra o quão ela foi importante na vida de Abraão, como mulher, como companheira, tendo em vista de que eles tiveram umas jornadas bem difíceis. Ela esteve exposta quando desceu ao Egito, numa situação complicada, mas foi uma companheira, foi algo importante, uma mulher importante na vida de Abraão. Teve um momento lá que ela traz para Abraão umas situações com Agar, né, naquele momento de impaciência que viveram ali, mas posteriormente ela vai ser a voz de Deus para Abraão. Ela vai ser usada por Deus para ser direcionadora na caminhada dele. E diante disso, Abraão chora. O interessante é que esse homem que não chorou no pedido de Deus pelo seu filho, como o irmão Jair mencionou, Deus proveu o cordeiro, ele não pereceu, não morreu, não foi sacrificado, mas Deus havia pedido, ele chegou até elevar o cutelo para imolar o seu filho. Ele não chorou até ali, a Bíblia não registra. Mas ele vai chorar pela sua esposa. Ele não chora diante de Deus quando ele diz: Deus, eu não tenho filho, só tenho o servo Damasceno. Ele não dramatiza ali, mas diante da perda da sua esposa, ele vai chorar. E aí a gente vê que é assim na caminhada daqueles que seguem a Deus. Tem gente que não consegue conciliar, irmão Jair, a ideia de que caminhar com Deus é sinônimo de lágrimas. Na verdade, é algo tão normal na vida daquele que serve a Deus. Mesmo aquele que tem fé, ele também chora. Aí nós temos promessas gloriosas com relação às nossas lágrimas na nossa trajetória com Deus. E Jesus disse no seu Sermão da Montanha: bem-aventurado os que choram, pois estes serão consolados. A fé nossa, a nossa fidelidade a Deus, não nos isenta dos momentos cruciais da nossa vida, da perda de um familiar, de algo que acontece na nossa caminhada, que faz parte dessa condição de estarmos nesta vida humana, sujeita às circunstâncias consequentes do pecado de Adão e Eva. O fato é que a nossa fé muitas vezes não vai nos evitar dor, mas ela vai nos sustentar na dor, e Deus vai se mostrar presente conosco, irmão Jair. E a narrativa bíblica, ela traz essa informação de mulheres importantes, várias mulheres, as matriarcas aqui, Sara, Rebeca, Raquel. Depois no Novo Testamento a gente tem muitas mulheres que, principalmente no livro de Atos, nós vamos ter Priscila, nós vamos ter Evódia, nós vamos ter várias mulheres que elas contribuem no Evangelho e contribuem na obra do Senhor, e elas têm um destaque muito importante na palavra de Deus, e por isso que aqui a narrativa, a narrativa do livro de Gênesis, ela traz essa história de Sara, como ela foi honrada até a morte ali pelo seu esposo, porque ela realmente foi uma mulher importante, e Deus mesmo disse que ela seria mãe de nações. Então, irmão Jair, para nós concluirmos esse tópico, a gente vê essa fase da vida do patriarca Abraão, onde a fé dele ainda está sendo moldada. E aí a gente vê
as diferentes circunstâncias em que a fé está sendo trabalhada, né? Você vê a entrega no altar, a gente vê no momento da dor, da perda da sua esposa, vemos também a humildade, a forma como ele age ali na compra da terra para o sepultamento da sua mulher. O fato é que Abraão, ele não foi só alguém que subiu no monte, não foi só alguém que passou pela dor da perda, mas ele foi um homem que foi fiel a Deus e teve a sua fé desenvolvida e ele aprendeu a viver na comunhão com Deus de forma plena. O que nós podemos encerrar sobre o assunto de hoje, Maureen? Fica um exemplo para nós, um exemplo de fé, exemplo de coragem, exemplo de obediência, tanto em Abraão quanto em Isaac. Né? Abraão obedecendo a Deus, Isaac obedecendo a palavra que Abraão disse, e isso para nós fica então um grande exemplo, nos inspira como crente a sermos fiéis a Deus, a saber que as promessas elas são cumpridas e que da mesma forma que Abraão não teve ali só glórias, né, na sua caminhada, ele teve muita dificuldade e Jesus ele promete para nós, não promete assim que nós teríamos uma vida fácil. Jesus não disse que os seus seguidores teriam uma vida fácil, mas lá em João 16:33 ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deus abençoe a tua vida, até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final do programa de hoje. Próxima semana estaremos estudando Isaac, herdeiro da promessa. E agora nós vamos transitar do patriarca Abraão já para o patriarca Isaac. E aí nós vamos entender essa realidade que viveu este que é também importantíssimo no plano de Deus e no cumprimento da promessa do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Graça, paz e prosperidade de Deus sobre você. Nos vemos na próxima semana. Até lá, na paz do Senhor.